bom louvarmos e adorarmos a Deus de todo o nosso coração. Este deveria ser um hábito diário de todos nós, tirarmos um tempo só nosso entre nós e Deus e oferecermos não apenas hinos que nós conhecemos e através deles expormos a nossa alma e o nosso coração a Deus, mas quem sabe até inventarmos, salmodiarmos no nosso coração hinos cuja letra acontece naquele momento em função da gratidão, do louvor que a nossa alma deseja prestar a Deus. Amém? Agora o louvor pode descer e nos acompanhar no lugar. Nós hoje vamos falar sobre a atmosfera do Reino de Deus, sobre permanecer na atmosfera do Reino de Deus. E aquilo que eu vos queria começar por dizer é que se nós pudéssemos resumir numa expressão tudo aquilo que Jesus Cristo em seu ministério terreno nos trouxe, eu vos diria que Jesus nos trouxe o Reino de Deus. Jesus nos trouxe o domínio do mundo espiritual de Deus sobre este mundo natural, sobre esta terra, não é? Então Jesus veio e nos trouxe a percepção do quanto Deus nos amava e de como o poder de Deus estava comprometido com o seu amor. E é por isso que a Bíblia anuncia isso em forma, em jeito de doutrina, dizendo-nos que nós devemos olhar para essa subexcelente grandeza do poder de Deus que nos foi mostrada em Cristo, quando Deus o ressuscitou de entre os mortos e o voltou a colocar à direita de Deus nos céus. Então essa forma de nos mostrar, de colocar o poder de Deus e a presença de Deus como um marco na nossa vida, atesta da importância que isso deve ter em nossa vida. Vamos abrir em Lucas 11, versículo 20, e vamos ver algumas passagens bíblicas que nos atestam da importância de nós não apenas recebermos, mas permanecermos na atmosfera do Reino de Deus enquanto estamos aqui nesta terra. Lucas 11, versículo 20. Lucas 11, versículo 20. Vamos ver um episódio onde Jesus expulsou demónios e onde isso foi falado, foi dado como testemunho da parte de Jesus de que o Reino de Deus estava no meio de nós. Lucas 11, versículo 20. Lucas 11, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: Jesus estava expulsando demónios à frente de todo o mundo, porém alguns dos judeus, alguns daqueles que estavam habituados a encerrar Deus no rolo da lei e a não deixar verdadeiramente esse Deus tornar-se vivo em suas vidas, perante toda a vida, perante todo o rebuliço que a presença de Deus na terra estava causando, pois demónios estavam libertando as suas vítimas, pessoas eram curadas de forma sobrenatural e tudo aquilo era demais para a religiosidade em que eles viviam. Então eles criticaram Jesus até mesmo por isso, não reconhecendo que isso era um sinal de Deus. E Jesus lhes lembra no versículo 20, diz: mas se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Certamente a vós é chegado o reino de Deus. E depois Jesus explica o que acontece no mundo espiritual. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Então Jesus estava explicando o que estava acontecendo no mundo espiritual. Jesus estava, por outras palavras, lembrando que sempre que os demónios eram expulsos em nome de Deus, ou sempre que alguém era sobrenaturalmente curado, ou sempre que alguém recebia uma palavra significativa de Deus, que de alguma forma trazia perdão dos pecados, trazia dom do arrependimento, trazia uma manifestação, uma mudança qualquer na vida das pessoas, então era chegado o Reino de Deus. Havia uma mudança no mundo espiritual. Até mesmo quando as pessoas se convertiam dos seus pecados a Jesus, havia uma mudança no mundo espiritual da qual a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós que somos cristãos, que estamos em Cristo, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Quer dizer que no mundo espiritual, que tem uma existência simultânea e paralela a este mundo natural onde nós vivemos e que condiciona e determina aquilo que os nossos olhos veem neste mundo natural, nesse mundo espiritual, a Bíblia ensina que houve uma mudança quando nós entregamos a vida a Jesus. E é por isso que nós dizemos que hoje Jesus é o nosso Senhor.
Ele passou a ser, ele não era, mas passou a ser o nosso Senhor. Jesus, falando disso, espiritualmente também disse que tudo aquilo que cria nele, que cresce nele, havia acabado de passar da morte para a vida. Por outras palavras, deixava de estar sobre o governo da morte espiritual, deixava de estar sujeito às maldições que havia na terra e passava a ter vida no seu nome, por meio da fé. Então Jesus falou dessa mudança. E essa mudança fala da vinda do reino de Deus. Não apenas naquele tempo em que Jesus aqui esteve, mas fala na vinda do reino de Deus todas as vezes que na terra alguém invoca o nome de Jesus Cristo a fim de ser salvo e deseja recebê-lo e o convida a ser o Senhor da sua vida. Posso ouvir um amém? Por isso Jesus nos pediu para fazermos esta oração. Vamos abrir em Mateus 6, versículo 9. Há muitas pessoas hoje que conhecem a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Há várias formas, vários nomes que é dado a esta oração, mas basicamente foi a oração que Jesus ensinou os discípulos quando eles lhe pediram que lhes ensinassem a orar. E esta oração, há muitas pessoas que ainda hoje a fazem sem perceber o que estão clamando ou o que estão pedindo a Deus, mas tem tudo a ver com isto. Jesus trouxe-nos o reino de Deus e Jesus quer que a atmosfera do reino dos céus permaneça com a sua igreja. Porque só dessa forma nós estamos capacitados e identificados o suficiente com Cristo para sermos o seu corpo na terra, para que sinais e maravilhas aconteçam em seu nome na terra. Então, em Mateus 6, versículo 9, Jesus disse como nós deveríamos orar, e disse, portanto, vós orareis assim. Vamos ler juntos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus ensinou-nos a pedir, a clamar pela vinda do reino. O que é o reino? O domínio de Jesus. Deus insistiu connosco para que nós orássemos para que em todas as coisas Deus viesse dominar a nossa vida. Por outras palavras, para que o reino de Deus fosse uma realidade na nossa vida, para que o céu se apossasse da nossa vida terrena. Então o cristianismo hoje é, na verdade, a vida não daqueles que têm uma Bíblia ou daqueles que frequentam uma qualquer denominação ou igreja, mas cristianismo é a vida daqueles que vivem verdadeiramente debaixo da atmosfera do reino de Deus, daqueles que têm uma experiência pessoal com Deus, daqueles que descobriram, além dos versículos e além da palavra, uma vida no Espírito, daqueles que descobriram vida no nome de Jesus Cristo, daqueles que viram suas vidas modificadas de alguma maneira, primeiro interiormente e depois exteriormente, em muitos casos, em pequeninos milagres que se foram sucedendo nas nossas vidas, que foram dando testemunho de que Ele está de facto connosco, de que a sua mão está de facto sobre a nossa vida. Então isso é verdadeiro cristianismo. Então viver na atmosfera do reino de Deus é como se nós vivêssemos aqui nesta terra, mas vivêssemos dentro de uma bolha, não é? É como se houvesse uma bolha, não é, transparente à nossa volta e nós vivêssemos, digamos, num círculo fechado dentro de um mundo aberto. Nem todos conseguem ter essa percepção dessa existência dessa bolha, mas todo aquele que está em Cristo sabe que vive num mundo à parte. O apóstolo Paulo referiu-se a isso dizendo: nós que andamos na carne não lutamos mais segundo a carne. Porque as nossas armas não são terrenas, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ele dizia coisas como: a vida que eu agora vivo neste mundo não a vivo mais de mim mesmo, não a vivo mais de uma forma natural, mas vivo-a na fé do Filho de Deus. Então, em todo o tempo, aqueles que nós temos na Bíblia como referências espirituais falam-nos de que, andando na terra, tendo uma vida como todas as outras pessoas, é possível nós vivermos como que nessa bolha espiritual, nesse espaço que está, por assim dizer, restrito à nossa volta, está marcado à nossa volta, que nós não vemos de uma forma natural, mas que, ao fim e ao cabo, é delimitado por aquilo que nós chamamos a atmosfera do reino de Deus. A atmosfera do reino de Deus que está sobre a nossa vida. E é nessa atmosfera que todo o bom fruto do Espírito Santo se manifesta. É só debaixo dessa atmosfera que vem a umidade, chove o suficiente para que o bom fruto do Espírito Santo vingue na nossa vida. De toda a forma que nós conhecemos, a paz, o gozo, a temperança, a fé,
o amor, todas aquelas manifestações do fruto do Espírito Santo que nós conhecemos, as próprias consequências de viver debaixo da influência de Deus, a proteção de Deus, tudo o resto, o prosperarmos com Deus, o estarmos abençoados e vivermos abençoados por Deus, tudo isso acontece dentro dessa bolha. Essa bolha significa que nós vivemos num espaço espiritual, por assim dizer, numa atmosfera espiritual na nossa vida, que onde andamos, sabemos que Deus está ali. Deus está ali connosco. Deus está ali presente. Deus é o grande eu sou por todo momento. Isso não significa ausência de tribulações, isso não significa ausência de desafios, ausência de guerras, ausência de situações que nos causam medo, mas significa, conforme a Bíblia diz, que por muitas que sejam as aflições, as adversidades por onde nós nos vejamos envolvidos, a presença de Deus que está connosco nos livra de todas. É isso que a palavra de Deus nos assegura. Posso ouvir um amém? Então vamos abrir em João 14, versículo 15, e vamos ver o que é que melhor define essa atmosfera do reino de Deus. João 14, versículo 15. Vamos ver o que é que melhor define. Quando nós estamos a falar na atmosfera do reino de Deus, estamos a falar nessa vida que Deus sustém pela palavra do seu poder. Aquilo que a Bíblia diz, não é? De que Deus ordena proteção sobre a sua glória, não é? Há como que uma atmosfera que é, por assim dizer, saturada pela presença do Espírito Santo. Está debaixo do domínio do Espírito Santo e que nos envolve a cada dia. Anda connosco, porque nós somos hoje o templo de mais alguém. E é isso que nós vamos ver da palavra de Deus. João 14, versículo 15. Tantos nós conhecemos esta passagem, mas tantas vezes nos esquecemos de quão real isto é. João 14, versículo 15 diz, vamos ler juntos, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para sempre. E eu leio agora, o Espírito de verdade, está a falar da pessoa do Espírito Santo. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então aquilo que melhor define a atmosfera do reino de Deus é a presença de Deus. E essa presença está personificada na pessoa do Espírito Santo, que Jesus diz, eu vou enviar alguém. Esse alguém o mundo não sabe quem é, o mundo não pode recebê-lo, o mundo não pode tê-lo, mas aqueles que estiverem em mim vão reconhecê-lo, porque Ele em todo o tempo estará convosco. Em todo o tempo vocês estarão habitando com Ele. Ele estará habitando convosco. Ele será o testemunho vivo de que Deus está convosco. Então isto fala da pessoa do Espírito Santo. Esse é, na verdade, o simbolismo da nuvem que acompanhava o povo hebreu que saiu da terra da escravidão do Egito, a caminho do deserto. Lembram-se, uma nuvem que durante o dia era nuvem e à noite se transformava numa coluna de fogo. E o que é que essa nuvem, essa coluna de fogo, o que é que caracterizava? Ela acompanhava, dirigia, não é? Protegia o povo de Deus onde quer que ele estivesse. O povo, inclusivamente, tinha o mandamento de não fazer no deserto nenhuma vivenda. Não é? Eles viviam com tendas e, na verdade, o que é que eles tinham que estar sempre prontos? A arrumar a tenda e a seguir a nuvem. Sempre que a nuvem se deslocava, a presença de Deus se deslocava, eles se deslocavam com a nuvem. Então isso fala, na verdade, daquilo que no Novo Testamento, no nosso tempo, Deus quer que seja a influência dele na nossa vida. Deus quer-nos vivendo debaixo da influência da sua presença. Dito por outras palavras, Deus quer que você e eu permaneçamos na atmosfera do reino de Deus. Há cristãos incautos que papagaiam algumas promessas, vivem a vida conforme lhes dá na cabeça e quando as coisas não correm bem, culpam Deus. Facilmente eles dizem, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Bem, o esconderijo do Altíssimo não é um lugar para qualquer pessoa. É um lugar para aqueles que verdadeiramente estão em Cristo. Para aqueles que verdadeiramente se determinaram a permanecer e a viver na atmosfera do reino de Deus. Pois Ele vem, mas se a nuvem se mover na nossa vida, nós não podemos ficar onde estávamos, nós temos que ir com a nuvem. Nós temos que estar
todo o tempo numa dependência saudável dessa presença do Espírito de Deus na nossa vida. Ele tem as palavras de sabedoria a todo momento para nós. Ele tem o poder para confirmar cada promessa que em cada momento da nossa vida deve acontecer no tempo de Deus. Esse Deus está à espera desses momentos para nos abençoar, para nos confirmar a sua presença. Mas a nossa responsabilidade é permanecer debaixo dessa sombrinha de Deus. Posso ouvir um amém? Essa é uma das razões porque nós procuramos sempre louvar e adorar a Deus nos nossos cultos, mas também porque nós procuramos por atitudes, por gestos, por ações, por oração, de forma espontânea, até mesmo em silêncio, procuramos viver em permanente louvor e adoração a Deus, porque temos revelação que Deus busca aqueles que o adoram em espírito e de verdade. Temos revelação que Deus habita, não em qualquer lugar na terra, mas Deus habita entre os louvores do seu povo, entre aqueles que o adoram verdadeiramente. Se alguém me perguntar onde é que Deus está hoje na terra, pastor, eu dizia facilmente que Deus está na sua igreja. É por isso que a igreja é poderosa, porque a presença de Deus está na sua igreja. Ele veio como a luz do mundo e ele passou o testemunho. Ele disse aos seus discípulos: agora são vocês que são a luz do mundo. Deus veio à terra, Jesus veio a esta terra como homem, não é? E ele veio ainda debaixo das promessas do Velho Testamento de que para Deus nada é impossível. Mas Jesus logo nos quis transmitir um ponto de ligação à nossa vida, dizendo-nos: mas quando vocês também vivem na fé que têm em mim, nada vos será impossível. Isto fala de Deus residindo em nós, de Deus, um Deus que veio para habitar em nós. A Bíblia diz que Deus quer que a igreja seja unida, que os crentes, que são as pessoas, as famílias, vivam em uma genuína união, que vivam ligadas, sem desconfianças, sem inseguranças entre eles, sem falhas grosseiras entre eles. Porquê? Porque diz lá na palavra de Deus, Deus escolheu-nos para a sua habitação espiritual. Então, viver na atmosfera do reino de Deus é viver todo o tempo na presença de Deus. Em Romanos 3, diz-nos uma palavra que todos nós conhecemos e que se calhar muitos de nós ouvimos no dia que entregámos a nossa vida a Jesus. Se calhar alguém nos pregou, a mim pregaram isso nesse dia, de que todas as pessoas que nascem nesta terra nascem separadas, destituídas da glória de Deus. Dito de outra forma, da manifestação da presença de Deus. Deus não se revelava a nós, nós não sabíamos que Ele existia, não desconhecíamos como Ele era. Nós não tínhamos contacto com Deus e por isso éramos incrédulos. Por isso governávamos a nossa vida à nossa maneira, segundo o nosso bem parecer, o nosso melhor parecer, porque não sabíamos que havia alguém que queria ser Senhor da nossa vida, alguém que tinha um bom plano já para a nossa vida. Então, se de alguma coisa nós vivíamos despidos, era da glória de Deus. Dito de outra forma, era da atmosfera do reino de Deus em nossas vidas. Deus quis essa atmosfera desde o princípio, quando pôs Adão e Eva na terra. Deus criou-nos para viver em perfeita comunhão com Ele. Deus quis que a terra tivesse sempre a sombra, não de nenhum inferno, mas do céu sobre ela. E Deus vinha ter com o homem todos os dias para ter comunhão com Ele. Deus deu instruções para que a terra fosse governada e fosse cuidada, de forma que aquilo que o primeiro homem e a primeira mulher viam naquele jardim do Éden, que era perfeito, fosse reproduzido em toda a terra. Deus tinha isso no coração, que a terra fosse o prolongamento do céu. Jesus veio para restituir todas as coisas ao seu sentido original. E por isso Ele pede-nos: orem, venha ao teu reino, venha ao teu domínio sobre nós. Nós que estávamos despidos da tua glória, venha sobre nós o Espírito da glória de Deus. Venha repousar sobre nós, venha mudar as nossas vidas, venha mudar o nosso viver, o nosso sentir, o nosso pensar, o nosso agir. Vem, Deus, transformar-nos em pessoas segundo o teu coração. Dá-nos a natureza que nós nesta terra, com a qual nós nesta terra não temos, não nascemos. Muda a nossa natureza.
E assim começa uma vida de salvo. Assim começa uma vida de construção na presença de Deus. Amém? Vamos lá abrir em 1 de Pedro 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14. 1 de Pedro 4, 14, diz assim a palavra de Deus. De Pedro 4,14 diz: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque, diga comigo, sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém? Deus vivia com esta consciência, Jesus vivia com esta consciência na terra de que a presença de Deus que Ele traria, ou que Ele trouxe esta terra, não mais deixaria os seus discípulos. Ele inclusivamente disse: eu vou, mas eu vou-vos enviar imediatamente essa presença para estar convosco. Vocês precisam dela. Através dela vocês vão se lembrar de uma forma sobrenatural, quando mais precisarem, de tudo quanto eu vos tenho ensinado. E vocês vão ouvir coisas novas que eu ainda não vos pude dizer, porque vocês ainda não estão no ponto de as receber. Mas essa mesma presença que tem andado aqui comigo, que vocês têm reconhecido, ela vai vir para vós, ela vai habitar no meio de vós, ela vai estar no meio de vós, para que vocês reconheçam a minha voz. Posso ouvir um amém? Então aqui diz que o Espírito da glória de Deus é propósito de Deus vir habitar sobre nós. O apóstolo Paulo orava para que todos os cristãos em toda a parte do mundo tivessem essa consciência. Ele orava, ele, Senhor, que a substante grandeza, não é? Do teu poder que habita sobre nós, que isso seja concedido, que os olhos espirituais se abram dos crentes para que reconheçam essa subexcelente grandeza do teu poder que está sobre eles operando a cada dia, sobre a vida daqueles que creem. É uma forma de Deus nos dizer: a tua vida está todos os dias na atmosfera do reino de Deus. O Espírito de Deus está presente, o Espírito da glória de Deus está em tua vida, para que quando tu oras, tuas orações sejam atendidas. Sabe, é normal o mundo não ter grandes expectativas em suas orações ou tentativas de oração a Deus. É normal, porque o mundo é incrédulo, não tem a natureza de Deus. Mas todos, quando estão em Cristo, hoje, diz a Bíblia, têm um mediador legal, têm um caminho aberto para Deus. É normal o mundo não crer que é ouvido, mas já não é assim tão normal os cristãos crerem que não são ouvidos. Porque nós temos que viver na fé de que Deus sempre nos ouve, de que o seu poder sempre está presente na nossa vida. Ele não está refém das coisas que nos acontecem ao nosso redor. Quando Jesus foi para a cruz, parecia também que o Espírito de Deus não estava na terra. Então o Espírito de Deus está a permitir que Jesus seja, vejam bem, levou chicoteadas, foi crucificado, agora puseram uma cruz em cima, está a caminho do lugar da cruz, e Deus não faz nada. Alguns judeus até disseram: então, mas tu és o Filho de Deus, porque é que tu não te salvas a ti mesmo? Porque é que não impediste de ires até onde estás? O facto de existirem adversidades na nossa vida não significa que Deus não esteja connosco, não significa que o Espírito de Deus não esteja connosco. Toda a gente quer ter testemunhos, mas um testemunho é uma vitória que nós temos sobre qualquer coisa que estava errada e que ficou boa. Havia algo no pecado que parecia abundar em nossa vida, um problema que nos parecia dominar, uma adversidade que parecia não ter fim, mas que sobrenaturalmente nós reconhecemos que Deus lidou com isso e Deus nos deu uma vitória sobre isso. E nós queremos ter testemunhos. Nós dizemos a peito cheio para com Deus que somos mais que vencedores. Mas como é que a gente quer ser mais que vencedor se não houver nada para vencer? Então nós temos que contar com as adversidades. Nós temos que contar
com escassos recursos na terra à nossa frente. Nós temos que contar com portas que irão estar fechadas. Porquê é que Deus permite tudo isso, pastor? Porque você precisa todos os dias, até que Jesus Cristo venha, de reconhecer que há um Deus que todos os dias vai abrir uma nova porta para si. Um Deus que vai abrir um novo mar vermelho para si. Um Deus que vai fazer algo especial em sua vida, em cada momento da sua vida. Para quê? Para que você viva na consciência de que a sua vida é um milagre todos os dias nas mãos de Deus. Sabe, o mundo hoje vive, já tudo está preparando, os profetas da desgraça todos já estão se preparando para que todas as pessoas se mentalizem que estão no meio de uma grande crise. Você que é filho de Deus tem que se mentalizar, tal como aquele povo hebreu que saiu do Egito, você não está no meio de uma grande crise. Ou antes, você até está, como toda a gente está, mas essa crise não está dentro de si, nem tem domínio sobre essa bolha, sobre essa atmosfera do reino que está sobre a sua vida. Você está no meio de um milagre sempre com Deus. Você está dentro de um milagre na presença de Deus a cada dia. É por isso que Jesus disse que o justo vive pela fé. E se a sua alma recuar, Deus não vai ter prazer. Porquê? Porque quando nós não temos fé, nós fugimos, nós saímos dessa sombrinha, dessa bolha. Nós precisamos aprender a permanecer na consciência da sua presença. Não podemos deixar que as circunstâncias nos convençam mais depressa do que a palavra de Deus ou do que a voz do Espírito Santo. Temos que agir sobre as nossas convicções bíblicas. Temos que nos mentalizar que quando estamos na igreja ou com a nossa Bíblia nas mãos lá em casa, ou quando estamos a ter alguma forma de revelação de Deus, virá o tempo em que essa revelação será posta à prova na nossa vida. Virá um tempo em que a nossa fé será posta à prova de uma adversidade da nossa vida. E quando essa tribulação chega, não é tempo de nós nos queixarmos, não é tempo de nós amaldiçoarmos o dia em que nascemos, não é tempo de nós ficarmos a pensar que tudo está errado connosco, é tempo de nós enchermos o peito de ar, não é? E dizermos: Senhor, chegou o momento da prova, eu estou aqui preparado contigo para vencer o mundo mais uma vez, porque eu sei que na tua presença, fortalecido por ti, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na minha fé sei que nada me será impossível. Nada ficará por cumprir, nada ficará por fazer. As minhas obras podem ficar a meio, os meus projetos podem nem sequer começar, mas os teus, sempre que começam, eles terminam, porque tu és o autor e tu és o consumador da minha fé. Posso ouvir um amém? Então vamos ver como é que nós podemos permanecer nessa atmosfera do reino de Deus. Ora, a forma mais simples de nós permanecermos nessa atmosfera do reino de Deus é pela comunhão genuína com Deus. Irmãos, mais do que nunca, nós vivemos tempos que exigem de nós uma genuína comunhão. E quando eu digo uma comunhão genuína, não estou a falar de estarmos 50 horas com Deus. Não é na quantidade, é na qualidade do tempo que estamos com Deus. Nós devemos estar na presença de Deus sem pressas. E devemos buscar a Deus quando sentimos que somos dirigidos, somos impulsionados, somos atraídos pelo Espírito de Deus a fazê-lo, ou quando as coisas apertam um pouco mais na nossa vida e nós sentimos que estamos a ser sacudidos, abanados, não é? Sabemos que não caímos, mas sentimos que estamos no meio, como diz lá em Mateus 7, não é? Os ventos estão soprando contra nós, as ondas estão batendo contra os alicerces da nossa vida cristã. E nós estamos ali naquele limbo, sem saber o que vai acontecer. Vamos buscar a presença de Deus. Mas quando estivermos na presença de Deus, não vamos fazer as rezas do Joaquim, da Maria, do António. Vamos falar as palavras do nosso coração com o nosso Deus. Vamos buscar aquelas palavras que têm enriquecido a nossa fé durante tanto tempo e vamos dizê-las diante de Deus e dizer como nós queremos nelas. Como nós esperamos que por elas Deus nos dê novamente o livramento. Vamos fazer confissões de fé na presença de Deus. Vamos declarar na presença de Deus o quanto acreditamos nele. O quanto nós sabemos que Ele é fiel à sua palavra e como nós temos revelação de que o seu poder está comprometido com o seu amor para não nos deixar cair em momento algum da nossa vida. Amém? E sempre que nós fazemos isso, nós estamos numa comunhão genuína, porque tudo começa nele. E a presença dele não é uma realidade para todos, é uma realidade para aqueles que o buscam.
Não basta você simpatizar com a doutrina cristã. Não é suficiente. Você precisa de ter uma experiência pessoal com Deus. Você precisa de experimentar Deus. Precisa de experimentar a vida que há na palavra de Deus. Em algum momento a palavra deve deixar de ser uma mera convicção e deve se tornar a sua carne, os seus pensamentos, o seu sentir, o seu desejar. E foi isso que Jesus um dia disse àqueles judeus que liam muita lei, mas que não permitiam a vida no Espírito. Jesus disse-lhes: vocês erram todo o tempo porque vocês não experimentam as Escrituras nem o poder de Deus. É preciso nós experimentarmos as Escrituras. E não há forma de a gente experimentar as Escrituras se nós não formos ousados em praticar o que lá está escrito. Ninguém pode criticar nem exigir de Deus a fé que não esteve disposto a libertar. Ninguém pode dizer que Deus é assim ou que Deus é assado quando a pessoa não fez o mínimo dos mínimos para se chegar a Deus e para provar como bom Deus é. Então nós precisamos de experimentar isso. Só a comunhão nos traz isso. Precisamos experimentar o fluir do Espírito Santo. Há pessoas que insistem que para isso acontecer nós temos que estar em todos os cultos aqui numa hemorragia espiritual para todos poderem sempre estar cheios de um tilintar qualquer. Não é bom vermos o poder de Deus nos cultos. Mas você tem que ver o poder de Deus todos os dias na sua vida. Você tem que se habituar a viver com Ele no seu quarto, na sua casa, no seu emprego, quando vai no seu carro ou ao pé na rua. Ele tem que ser a sua companhia mais preciosa. Isso não depende de nenhum local de culto. Isso depende daquele lugar de culto que foi formado pelas mãos dele, quando Ele prometeu que habitaria neste tempo, nesta geração. Que é dentro de si e dentro de mim. Deus disse que não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo. O templo está dentro de si. É lá que você deve buscá-lo todos os dias. Amém? Outra forma de permanecermos nessa presença, nessa atmosfera do Reino de Deus é pela obediência. E eu sei que isto parece, enfim, um chavão, não é? Nós estamos a dizer, pois, pastor, é pela obediência. Mas por mais que a gente diga, sempre vamos encontrar alguma forma de desobediência em nossa vida. Então não devemos parar de o dizer. Precisamos nos estimular nisso também. Nos encorajar com aquilo que é verdade. Só a obediência intransigente transforma princípios da palavra de Deus em testemunhos na sua vida. Só a obediência intransigente faz com que uma promessa de Deus possa ser um motivo de lágrimas de alegria em algum momento da sua vida. E quando se trata de obediência, nós não podemos obedecer a 65%, nem a 75%. Não podemos ser como aquele caso que eu já aqui disse há uns tempos, não é? De um ladrão que se tinha convertido, um homem que roubava casas e vivia toda a vida dos furtos, e já andava na igreja e pediu ao pastor que queria dar um testemunho, porque Deus tinha feito uma revolução na sua vida. E então o pastor, sem saber, deu-lhe um micro e ele eu quero dizer a todos os irmãos que Jesus mudou a minha vida. Eu antes era uma pessoa que assaltava 5 casas por semana, mas agora já só assalto uma casa por semana, graças a Deus. Bem, será que podemos considerar isso um testemunho? A obediência não chega a 90%, nem sequer 99%. Ou obedecemos ou desobedecemos. A obediência tem que ser intransigente. Às vezes temos familiares que dizem, mas tu levas tão a sério a Bíblia, mas tu parece que só pensas nessa coisa de Deus, só pensas, louvado seja Deus por isso. Sermos radicais com Deus não nos faz mal nenhum, pelo contrário. Far-nos-ia se nós estivéssemos numa seita, se nós estivéssemos todos os dias em algum lugar a ser manipulados por alguém. Mas se nós estamos a crescer em Cristo, se nós estamos a crescer na fé em Cristo, se nós estamos a ser edificados em sermos cada vez mais dependentes de Deus, mas mais autossuficientes perante o mundo, perante a influência do mundo, então vamos crescer nisso. Porque só a obediência intransigente nos coloca no caminho da vida. O apóstolo Paulo quis dizer isso à igreja dos Romanos. E ele disse-lhes qualquer coisa como isto: a quem vos apresentardes por servos, sois servos daquilo a quem obedeceis.
ou do pecado para a morte, ou vocês obedecem às Escrituras, a Deus, para que a justiça dele reine sobre a sua vida. É uma escolha que nós temos que fazer. É por isso que nós consideramos importante conhecer as Escrituras. Queremos saber qual é a vontade de Deus para as áreas da nossa vida. Porque sabemos que só uma obediência condizente com a revelação que nos é dada é que nos fará habitar no esconderijo do Altíssimo. Nos fará caminhar na manifestação da sua glória. Em Hebreus 11 há um capítulo conhecido por muitos como os heróis da fé, não é? Porque parece quase uma listagem geracional de todos os feitos de Deus que homens pela fé alcançaram. E o que lá está não é mais do que as manifestações do reino de Deus na terra. Toda a vez que pela fé pessoas comuns como você e como eu ousaram obedecer a Deus. E é isso que Deus quer que continue a acontecer na nossa vida. Posso ouvir um amém? Isso tem tudo a ver com a importância da palavra de Deus e do que você faz com ela na sua vida. Às vezes as pessoas acham isto importante, mas não assim tão importante. Um dia Jesus estava pregando e alguém veio a Jesus e, maravilhado com as palavras de Jesus, lembrou-se de elogiar a sua mãe na terra. E disse: bem-aventurado os peitos onde tu mamaste, não é? Os braços que te acolheram, querendo enaltecer, pensando: bem, eu vou honrar a Maria, porque então Jesus vai ficar muito contente. E claro que qualquer filho fica contente que se honra a sua mãe. Da mesma maneira que alguns perdem a cabeça quando alguém chama nomes à sua mãe. Claro que isso tem significado, mas o que é que Jesus respondeu na palavra de Deus? Bem-aventurados antes aqueles que ouvem e guardam as minhas palavras. Jesus não permitia que nem os relacionamentos mais complexos, mais intrínsecos, mais intensos, familiares, se interpusessem na importância que a palavra de Deus tem na nossa vida de obediência. Porquê? Porque Jesus sabia o que nós devemos saber, que em alguns momentos da vida, até familiares nossos, parecerão se tornar nossos inimigos. Eles não são, mas poderão ser usados para nos afastar de Deus. E o seu amor por Deus tem que ser superior. Quando alguém se salva, quando alguém se converte a Cristo, deve ter consciência de que de facto está em curso uma revolução na sua vida e de que o seu destino é a eternidade com Deus. E quando isso é consciente, nós temos que pensar que a nossa firmeza pode ser a diferença entre uma família inteira salva ou uma família inteira perdida para sempre. Então nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração. Posso ouvir um amém? Então não se esqueça, vamos permanecer nessa atmosfera do reino de Deus, pela comunhão genuína com Ele, com o seu Espírito, com a sua palavra, e vamos obedecer-lhe em tudo. Posso ouvir um amém? Mais uma vez. Vamos abrir em Salmos 119. Salmos 119, vamos ver mais duas realidades que nos ajudam a permanecer na atmosfera do reino de Deus. Salmos 119, versículo 99. Este é um salmo pequenino que nós temos aí na Bíblia. Estava a falar em comparação com Deus, irmãos. Em comparação com Deus, ele ainda é pequenino. Salmos 119 é um salmo com muitas páginas, não é? Salmo 119, versículo 99. E vamos ver algo que é extremamente importante para nós permanecermos na atmosfera do reino de Deus, para nós nos conservarmos na consciência da presença de Deus. Salmos 119, versículo 99, diz assim: diga comigo: os teus testemunhos são a minha meditação. Versículo 11 diz: os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Uma coisa que é gozo para o nosso coração quer dizer que é uma coisa que está sempre a ser lembrada, está sempre presente, está sempre a ser desejada. O salmista David disse um dia, não é? Disse que: bendiz a minha alma ao Senhor, não te esqueças, não é? De nenhum dos benefícios de Deus, das coisas boas que Deus te fez. Então, nós devemos cultivar esta maneira de estar na vida, de guardar
guardar numa memória viva os testemunhos de Deus, as lembranças das coisas boas que Deus nos fez ou que Deus está inclusivamente a fazer em nossa vida. E eu sei que às vezes, não é, nós em conferências, em determinadas reuniões especiais, há homens de Deus que pedem para a gente utilizar uma folha em branco ou um livro em branco. Olha, eu também quero dizer hoje uma coisa parecida. Use um livro em branco, pequenino, uma agenda, o que quer que seja, e o meu desafio é que você faça daquilo quase como um diário das suas conquistas com Deus. Se é uma pessoa que tem dificuldade, já notou que mais que uma vez se esquece das coisas que Deus fez na sua vida, comece a pôr lá uma datazinha e escreva: hoje Deus fez isto na minha vida, hoje aconteceu isto assim e eu atribuo à mão poderosa de Deus sobre a minha vida. Vá fazendo um pequeno registro das coisas que você toma consciência, toma nota de que Deus foi fazendo em sua vida. E para quê, pastor? Para ter um livro? Bem, quando a gente escreve um livro bom, todos os que o leem são abençoados. Se você for uma pessoa que volta e não volta, vai lá e na sua vida de oração diz: deixa cá hoje lembrar-me de algumas coisas que Deus fez na minha vida. E você começa a ler, você recorda aqueles episódios bons com Deus e a sua alma se regozija, você sente-se transformado, sente de novo a vida que há naqueles acontecimentos, tocá-la de novo, de uma forma positiva. Um dia, quem sabe, você vai para Deus, como todos nós vamos, todos temos bilhete, não sabemos qual é a nossa viagem, nem qual é a carruagem que vamos apanhar, mas se entretanto Jesus não nos vier buscar a tempo, nós vamos primeiro, vamos conhecer a morte como uma passagem desta vida para outra etapa da vida com Deus. Pastor, e se alguém apanhar esse livro? Melhor ainda, se alguém vir um livro com as coisas boas que Deus lhe fez, certamente alguém vai ficar de joelhos dobrados diante de Deus por causa daquilo que você deixou escrito. Os testemunhos de Deus são a nossa melhor herança. E é uma decisão de vida que nós temos que tomar. Ou nós escolhemos focar a nossa atenção nas coisas boas que Deus nos fez e que está a fazer, ou nós focamos as nossas lembranças nas coisas que Deus não fez. É uma escolha que nós fazemos. Uma vai nos encher o coração de gratidão, vai nos tornar capazes de ganhar forças para suportar as coisas para as quais ainda não temos respostas na nossa vida. Mas se você escolher fortalecer-se nas memórias das coisas que acha que Deus ainda não fez ou que Deus esqueceu de fazer na sua vida, o seu coração vai ficar cada vez mais ingrato, vai ficar cada vez mais distante de Deus, mais incrédulo, mais inseguro, porque está a pôr a fé no que é errado, está a valorizar o mal que acontece na sua vida, está a valorizar mais os gigantes e os problemas do que o Deus da sua salvação. Então é uma escolha que nós temos que fazer. Se nós queremos permanecer conscientes da presença de Deus, nós temos que nos focar nas coisas boas que Deus nos fez. David, um dia, ele foi enfrentar o famoso Golias, não é? E aquilo que ele foi logo buscar para falar ao seu rei Saul, quando o rei Saul não acreditava muito na sua capacidade, foi: rei, tu não sabes, não percebes bem disto. Derrotar gigantes é comigo. Porque eu, quando estava lá com as ovelhas do meu pai, veio lá um leão, eu agarrei-me à barba do leão e acabei com ele. Veio um urso, eu agarrei-me ao urso e acabei com o urso. E as minhas ovelhas foram poupadas, porque Deus me deu essa vitória sobre o leão e sobre o urso. Esse Deus vai-me continuar a dar esta vitória também diante deste incircunciso filisteu, desta pessoa que parece intransponível, invencível, mas que para mim não passa de uma pessoa que não está em aliança com o Deus Todo-Poderoso. E eu estou. Eu estou comprometido com o Deus da glória. Eu sei que se Deus é por mim, nada pode ser contra mim. Eu sei que em tudo aquilo que me meto com Deus, Deus tem uma vitória para mim. É uma decisão que nós temos que tomar. Ou fortificamos na fé, ou alimentamos os sentimentos do mundo dentro de nós. E se nós formos iguais ao mundo, quem pregará o Evangelho?
quem anunciará Jesus Cristo? Como conhecerão aquele em quem não ouviram falar? Como terão testemunho se não houver quem diga as coisas grandes que Ele faz? Então nós temos essa responsabilidade. Posso ouvir uma mãe? Por último, nós permanecemos na atmosfera do reino de Deus, vivendo em fé. Tudo isto que eu vos falei já é viver, na verdade, em fé. Mas temos que nos lembrar das promessas que estão sobre a Igreja. Nós somos uma parte da Igreja de Cristo e nós temos que nos lembrar que é propósito de Deus levar-nos a todos à unidade da fé. Então a fé, mais do que nunca e mais depressa do que nunca, tem que se tornar o nosso modo de vida, a nossa forma natural de encarar 24 sobre 24 horas o nosso dia-a-dia. Deus quer nos levar à fé do Filho de Deus, à unidade da fé. Deus não quer que estejamos sempre com as mesmas dúvidas, sempre com as mesmas limitações. Deus quer ampliar os nossos horizontes. Deus quer providenciar olhos para o nosso coração mais abertos, sem miopia, sem nenhuma outra doença. Para quê? Para nós podermos ver com clareza quem é Deus em nossa vida. Isso é andar em fé. Se alguém me perguntasse, pastor, como é que eu quero viver pela fé? Olha, é viver todos os dias tendo a capacidade de ver Jesus. Quando nós vemos Jesus todos os dias, nós temos tudo aquilo que precisamos. A revelação de Jesus, o brilho daqueles que estão com Jesus, não deixa outras coisas entristecerem a sua face. Então vamos viver pela fé. Posso ouvir uma mãe? Diga lá à pessoa que está ao seu lado, mesmo com máscara, diga, não deixe de viver pela fé. Não deixe de confiar em Deus, em nenhuma circunstância da tua vida. Amém? Nós vamos ter fé em quê, pastor? Vamos ter fé em quê? Fé na palavra de Deus. Não é? Ela é fidedigna. Se ela diz, Deus cumpre. Vamos ter fé em quê, pastor? No amor de Deus. Se Deus nos ama, nada nem ninguém nos pode separar do amor de Deus, pois por causa desse amor, o seu poder está comprometido com esse amor para que em tudo sejamos mais do que vencedores. Vamos ter fé em quê, pastor? No caráter de Deus. Olhamos para o caráter perfeito de Jesus e vemos que Jesus venceu toda a tentação, todo o mal nele. Então, vamos desejar que o nosso caráter seja como o de Jesus. Vamos desejar, almejar essa integridade moral, essa integridade de caráter na nossa vida, que nos coloque imunes a todas as tentações. Que nos dê aquilo que nos falta no tempo de prova na nossa vida. Vamos ter fé, conforme já aqui falamos hoje, nessa unção que permanece sobre a nossa vida. Nesse Espírito da glória de Deus. Quando você estiver numa situação na sua vida, seja no trabalho, seja uma notícia de saúde inesperada, seja um relacionamento, seja um acontecimento, qualquer coisa que o abala no instante, lembre-se por instantes e diga a Deus, Senhor, eu sei que o Espírito da glória de Deus, o Espírito da tua glória está sobre mim e dentro de mim. Eu posso não sentir forças neste momento, mas Senhor, eu sei que Tu estás no controle desta situação. Eu entrego toda esta situação nas Tuas mãos, sabendo que Tu nunca me deixas nem nunca me desamparas. Lembre-se que as Tuas palavras são a sua ligação a Deus. É como uma corrente elétrica que não pode ser interrompida a meio. Você tem fios lá em casa, tem tomadas. Se tiver uma tomada em que um dos fios está ferido, mete lá a ficha e não há eletricidade. As suas palavras mantêm o seu cabo de eletricidade, a sua conduta, a sua ligação a Deus intacta. É por isso que nós somos chamados a orar. É por isso que se diz que orar é respirar espiritualmente, dá-nos vida, fortalece-nos, faz-nos crescer na dimensão do Espírito com Deus. Posso ouvir um amém? Então vamos permanecer nessa atitude, vamos permanecer nessa fé. Se estiver fraco em algum momento, não tem importância. Pela fé você pode dizer, Senhor, eu declaro-me forte em Cristo me fortalece. Se em algum momento sentir que lhe faltam recursos, não tenha receio de dizer, não se sinta mal por dizer uma coisa que ainda não tem,
mas mesmo estando em pobreza material, conforme diz a Bíblia, diga ao pobre, eu sou rico. Diga a Deus, Senhor, eu te agradeço porque não há falta alguma de recursos na minha vida. Eu posso ainda não os ter visto, mas eu creio que Tu tens o melhor para a minha vida. Mostra-me, Senhor, manifesta na minha vida, mostra quão grande é o Teu poder e como Ele é poderoso para cumprir estas Tuas promessas em minha vida. Amém? Lembre-se que aquilo que você fala ajuda-me a permanecer debaixo dessa sombria de Deus, debaixo dessa atmosfera onde os homens creem e Deus opera milagres. Vou pedir ao louvor para subir, por favor. Gostava de vos convidar nesta manhã a orarmos para com Deus. Vocês ouviram a palavra de Deus e é importante falarmos com Deus. É importante do nosso coração nós nos ligarmos a Deus nesta hora. Posso ouvir o amém? Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus. Vamos nos lembrar de que Jesus é o Senhor da nossa vida. Vamos dizer juntos, querido Pai, é no nome de Jesus que eu conheço a Tua verdade. Eu sei que nasci de Ti para vencer nesta vida. Eu sei que sou parte da Tua igreja, parte do Teu corpo, sou parte da nova criação, da qual Jesus Cristo representa as primícias dessa geração espiritual que herdará o céu, a eternidade contigo. E eu sei, Senhor, que a presença do Teu Espírito Santo, esse Espírito da verdade, esse Espírito da manifestação da Tua glória, Ele está sobre a minha vida, hoje, aqui e agora, para confirmar o poder da Tua presença em minha vida. Eu sei, Senhor, que Tu estás sobre a minha vida, não porque eu tenha feito algo para merecer, mas porque Jesus se entregou naquela cruz, em meu lugar, suportou o castigo que me permite nascer de novo, sem pecado, na Tua presença. Ajuda-me, Senhor, a permanecer na Tua presença. Eu coloco todas as coisas sujeitas aos Teus pés e proponho no meu coração viver numa comunhão genuína contigo, não te mentir, não ser falso para contigo, não ignorar nem negligenciar a Tua presença em minha vida e aquilo que Tu falas ao meu coração. Ajuda-me, Senhor, a viver na certeza da fé, onde todas as coisas me são possíveis, simplesmente por eu crer. Obrigado, Deus, por todos os testemunhos maravilhosos que me tens dado e que me irás mostrar como sinais da Tua glória, como sinais e maravilhas que apontam para Ti, como o Senhor único, Deus da glória, Deus de amor, que tem o melhor para a minha vida. Obrigado, Deus. Eu declaro hoje que é em Ti, Senhor, eu estou curado de qualquer mal, em meu corpo, em minha alma, pelas pisaduras de Jesus. Pois eu sei que Tu és o Deus. Perdoas todas as minhas iniquidades e saras todas as minhas enfermidades. Obrigado, Senhor, porque Te tornaste a minha sabedoria. Eu não temo problema algum, incerteza alguma, desafio algum na minha vida,
algum na minha Pois eu sei que o Teu Espírito Santo, Sei que o Teu Espírito Ele me Santo dá palavras de me dá palavras de sabedoria. sabedoria. É Ele que abre caminhos na minha vida, para que eu veja em todo o tempo um milagre que é estar na Tua presença. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque onde havia fraqueza, está havendo a Tua fortaleza. Onde eu sentia necessidade de coisa alguma, Tu estás sendo o Deus da minha provisão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Envolve-me nesta manhã na atmosfera do Teu reino. E santificado seja o Teu nome na minha vida. Que as pessoas, ao olharem para a minha vida, falem bem de Ti, Senhor Jesus. Venha ao Teu reino. Venha ao Teu domínio sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha alma, sobre o meu coração, sobre os meus pensamentos. Faz-me andar como alguém que nasceu de novo, alguém que é filho da luz, alguém que vive iluminado no seu entendimento e no seu coração por Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o hino que diz: Senhor, como belo és, mais uma vez. E ao fazê-lo, vamos fazer disso a nossa oração desta manhã. Senhor, quão belo és, tua face eu quero ver, quando os teus olhos estão sobre mim, tua graça não tem fim. Senhor, quão belo és, tua face eu quero ver, quando os teus olhos estão sobre mim, eu sei pertenço a ti. Eu sei pertenço a ti. Eu Oh, Pai, eu abençoo, Senhor, como Teu servo, eu abençoo o Teu povo nesta manhã. Eu proclamo, Senhor, a Tua unção sobre cada família aqui hoje representada. Toda a boa obra que começaste em cada uma delas, Senhor, que sejas Tu a consumar. Que não haja passos dados em falso, Senhor, mas faz com que todos os nossos passos sejam firmados na Tua palavra, na Tua voz, no mover do Teu Espírito Santo. Não permitas que nenhum de nós, Senhor, resvale para a esquerda nem para a direita do caminho que nos preparaste, mas continua a abrir outros caminhos, continua a abrir todas aquelas portas que mais ninguém tem poder para as fechar, Senhor. Continua a ser o Deus que abre as portas que têm ferrolhos de ferro, e não permitas que nenhum mal nos suceda, nem praga alguma chegue até nós, mas confirma diante dos olhos de todos, Senhor, e na presença daqueles que parecem ser nossos inimigos, confirma que Tu és o Deus que serves a nossa mesa. Tu és o nosso bom pastor, que não permites que nunca, em nenhuma área da nossa vida, nada nos faltará. Em o nome de Jesus. Faz-nos transbordar o cálice do Teu povo. Faz com que o Espírito de cada um seja saturado da Tua presença nesta manhã. Que todos possam sair hoje daqui na confiança e na certeza de que Deus é por eles. Amém. E de que em todo lugar há vitória na mão de Deus sobre a sua vida. Há temor santo